que você achou aí, olhando, dando um aspecto assim geral da partida, olhando um panorama geral assim por cima? Então, eu acho que essa vitória cai naquilo que a gente vem debatendo, né? Que a vitória, às vezes, faz uma máscara no que aconteceu de ruim. Né? Se fosse o 0-0, vitória do Palmeiras, a gente iria estar relatando aqui as escolhas erradas do Felipe Luiz no início da partida. Tudo bem que depois a gente ele não teve muito o que fazer, teve que fazer algumas substituições forçadas, mas cai naquilo que a gente vem debatendo, né? O Flamengo, às vezes, ganha, mas não desempenha bem. E o desempenho, de fato, do Flamengo não foi bom, mesmo com a vitória. Isso é inegável, porque o Palmeiras, em determinado momento, domina e controla o jogo. E a gente tem os destaques das partidas ali, que é o Rossi, que é a dupla de zaga, e Léo Pereira fazendo uma boa partida, Varela fazendo uma boa partida, Alexandre também, acho que todo mundo da zaga ali jogou muito bem. O problema ocorre no meio-campo. No meio-campo ali o Gerson não faz bem, o Everton Araújo disputa para ser um dos piores em campo, junto com o Cebolinha, né? O ataque também não funciona, tem uma bagunça tática e técnica. E é aquilo que a gente fala. Tem que colocar os melhores em campo. Quando ele colocou os melhores em campo, deu certo. O Wallace entrou bem, o Pedro entrou bem, o Luiz Araújo ali no lado esquerdo participou das jogadas do gol. Então, você precisa colocar os melhores para jogar. Não dá para você pensar e se defender. Hoje o Flamengo, em parte do jogo, depois da metade do segundo tempo para lá, que conseguiu controlar um pouquinho mais. Mas antes, pensou em se defender e nada mais. E esse não é a característica do Flamengo. A gente tá aqui, vai falar bem, porque venceu. Mas o desempenho foi ruim. Tem muita coisa para melhorar, tem muita coisa para mudar. Acho que já pro jogo de quarta-feira a gente não deve ter talvez o Gerson aí que saiu com dores, mas também não jogou bem. O menino Everton Araújo, não é possível que só tenha ele como opção. A gente tem o Pablo Lúcio também, que pode fazer esse papel de marcação. Tem outros garotos da base, né? Ele opta em colocar o Ayrton Lucas de ponta para não colocar o Matheus Gonçalves. Isso é claro, que ele preferiu ali colocar um jogador mais velocista e experiente do que dar oportunidade para um garoto da base. E no final de tudo, o garoto da base acaba resolvendo a partida ali, junto com o próprio Ayrton Lucas participando bastante. Então acho que tem muita coisa pra gente debater nesse pós-jogo, porque nem tudo é mil maravilhas. Felipe Luiz erra mais uma vez, o Flamengo não desempenha tão bem assim. Eu acho que alguns destaques individuais vão prevalecer nessa nossa análise agora. E tem uma galera que, assim, eu acho engraçado, né? Eu vou até concordar aqui com o Rabinovic, que muitas vezes o Rabinovic é mais radical. Mas ele, cara, o Felipe Luiz teve mais sorte que juízo, gente. Se o Palmeiras faz aquele gol de pênalti que o Rossi muito bem defendeu, tá? O jogo seria outro. E tem gente falando que o Varela mudou o jogo. Gente, o Varela fez o quê jogando de volante? Quando foi jogar de volante. E outra... Sabe o que mudou o jogo ali? O pênalti pro Flamengo. Porque o Palmeiras teve que sair mais, deu espaço. Então, assim, tem que parar. Assim, ó, a vitória, vamos lá. A vitória, cara, puta vitória, com V maiúsculo. Pode começar no meio da frase. O Flamengo teve uma vitória, você vai escrever com V maiúsculo. Agora, querer colocar, porque venceu, aí você vai analisar o desempenho. Então a gente vai olhar os 90 minutos do jogo e dizer que o Flamengo foi uma maravilha, que porra, que o Varela tava muito bem jogando de volante. Pô, gente, desculpa. Entendeu? Então, cada coisa no seu lugar. Então a galera fica, porra, ganhou, porra, tudo bem, Felipe Luiz maravilhoso, e não sei. Eu, sendo bem sincero com vocês, e respeito a opinião, o Denilson, não tem isso, cara. É por isso que eu falo aqui, gente, opinião não é torcida. Quando a gente faz uma crítica, então, eu acho que eu posso até tomar liberdade de falar no coletivo, quando a gente faz uma crítica ao Felipe Luiz, ao Arrascaeta, o que for, não é dizendo que o cara tem que sair do time, que o Felipe Luiz tem que ser demitido. A gente tá olhando um aspecto, uma decisão errada, uma colocação na coletiva, a galera viaja, é um radicalismo, ganhou tudo maravilhoso, a gente vai chegar aqui a falar, o primeiro tempo foi maravilhoso. Gente, o primeiro tempo o Flamengo deu um chute no gol, um chute que o Cebolinha recuou aos 48 minutos, sei lá, 49 do primeiro tempo. Vocês acharam o primeiro tempo do Flamengo bom, com a postura que o Flamengo teve? Início do segundo tempo, o Flamengo teve muita dificuldade, gente. Melhorou um pouquinho, o Michael entrou bem, buscando, né, algumas jogadas. Aí, porra, fica a galera, porra, e tal. Se não tivesse ganhado, ia estar aqui todo mundo falando, porra,
né? Fora Felipe Luiz, e a gente aqui contemporizando, pô, que isso, a gente tá radicalismo, pô, a gente tá aqui na beira do Mundial e tal. Então, assim, puta vitória. O Flamengo, eu vou repetir o que eu falei durante a transmissão pra gente falar aqui dos brabos da partida e também tem superchat aqui. Superchat. Um jogo desse, contra o Palmeiras, né? Ele é vencido nos detalhes. E o Flamengo, nos detalhes, aproveitou. O Palmeiras teve a oportunidade com aquele pênalti Mandrake lá no primeiro tempo, né? Não aproveitou. O Rossi, porra, fez uma puta de uma defesa. O Flamengo teve a sua oportunidade com pênalti, fez o gol e depois no contra-ataque, quando o Palmeiras já estava alucinadamente indo pra cima do Flamengo, deixando espaços, a gente foi lá e matou o jogo. Ponto. 2, assim, ó, sem tirar nem pôr. Lendo aqui o superchat do nosso querido Rabinovich, ele falando, a sorte do Felipe Luiz é que Estevão é mais um triatleta. Hoje ele, acho que a defesa do Flamengo funcionou muito, né? Mérito totalmente ali do lado esquerdo do Flamengo, onde que o Estevão tentou jogar. O Léo Pereira fez uma excelente partida, talvez aí a melhor dele nos últimos jogos, junto com o Alexandre, foi muito bem, né? E aí a Gisele tá revoltada que a gente tá criticando a vitória, né? A gente não tá criticando a vitória. Criticando a vitória, gente. Foi tá excelente vitória. Sim, a gente tá nem criticando, a gente tá analisando o desempenho da equipe. Exatamente, o desempenho foi muito ruim. Ou você quer que a gente chegue aqui e fale, pô, foi muito bem, foi todo mundo nota 10, o que não foi. O desempenho coletivo da equipe não funcionou. No primeiro tempo, o Abel foi bem superior ao Felipe Luiz ao montar um 3-4-3 ali para surpreender e preencher o meio-campo do que o Felipe Luiz tendo que reinventar durante o primeiro tempo, jogando o Luiz Araújo e o Cebolinha como meias e o Arrascaeta pro ataque. Depois, no segundo tempo, ele conseguiu ajustar algumas marcações ali. O Michael, apesar de não ter entrado tão bem assim, ele entra fazendo volume. O Luiz Araújo começa a desempenhar um pouquinho melhor no lado esquerdo, ali junto com o Arrascaeta, fazendo uma dobradinha ali. Então ele teve que fazer algumas variações e mudanças táticas para poder ajustar o Flamengo e buscar a vitória. Mas dizer que foi uma excelente partida, a gente não vai dizer porque a gente não pode mentir aqui. A gente está fazendo a análise do desempenho que não foi tão bom. Tá? O Flamengo está devendo desempenhar um melhor futebol. Não foi tão bem assim contra o Botafogo. Na vitória contra o LDU, beleza, dentro de casa ali naquela pressão, mas também ficou devendo. Mas está faltando desempenho, bom desempenho. A gente tem alguns destaques individuais. Eu acho que a vitória de hoje passa muito por alguns lances individuais. Uma bela jogada do Luiz Araújo para o Arrascaeta, que consegue passar ali e sofrer o pênalti. E depois uma bela jogada com Pedro, o Alacian e o Ayrton Lucas, né? Uma tabela do Alacian com o Ayrton Lucas para poder matar o jogo. Porque até antes ali teve uma pressão a mais do Palmeiras. Então não dá para você dizer que foi uma excelente partida. Foi uma vitória excelente, isso dá para dizer. Mas excelente partida e atuação e desempenho, não dá. Aí você tá auto se enganando, vai querer... Aí a gente não a galera fala Flaprés e tal. A gente não tá aqui também só para elogiar o time do Flamengo, não. Teve atuações ruins, teve um coletivo ruim, que eu acho que tem muito a melhorar. Continuo discordando do Pedro reserva. Pedro entra e melhora muito o ataque do Flamengo. Segura muito a bola e faz boas tabelas ali. O Alacian entra e desempenha melhor no lado esquerdo que o Cebolinha, do que o Michael, que teve que ir pro outro lado. O Juninho nem entrou. O Juninho que foi escolha ali do Boto e do... Boto que, né, veio pra joga do lado, joga não sei o que, não joga nunca. Nem entrou, e sendo aí a terceira opção, mesmo com o time do Flamengo todo desfalcado, ele não entra. Então tem sim escolhas erradas do treinador, que eu pelo menos não sei sua visão, Tulião. Eu gosto do Felipe Luiz, eu só acho que ele perdeu algumas coisas que ele mesmo mostrou quando ele iniciou. Variação tática, oportunidade para os melhores tecnicamente, e não só pensar em ganhar, mas pensar também no desempenho. E em entrevista coletiva, no início da temporada, ele fala justamente isso. Ele fala, eu posso ganhar, mas se o Flamengo não desempenhar, vocês podem me cobrar. E acho que está na hora da cobrança sim, porque ele mesmo pede isso na primeira entrevista, uma das primeiras entrevistas dessa temporada. Porque ele fala que ele tem um excelente elenco na mão. E ele não consegue desempenhar tão bem. Você bem citou, foi apenas um chute no primeiro tempo. No segundo tempo, o Flamengo dá uma melhorada em questão de volume e depois aí vai mais no coração do que na tática. Até o próprio Palmeiras tira um zagueiro, tira um volante e lança atacante de meia. O Flamengo ali tenta se reinventar, porque o Gerson sente, o Luiz Araújo sente, e tenta se reinventar de alguma maneira. Então tem bastante coisa de errada que precisa ser analisadas e criticadas sim. E tem uma coisa, gente, assim, ó. Primeiro que entra a gente aqui, né? Pô, ganhou a puta vitória, fala assim, ó, vamos aqui, a gente fecha a live e acabou. Outra é que se o próprio Felipe Luiz, imagina só o Felipe Luiz, vamos lá, a gente é o Felipe Luiz. Felipe, pô, venceu e tal.
deve estar, né, fazendo lá a corrente no vestiário, valorizando logicamente o resultado. E ele não analisa mais a partida. Fala, gente, venceu, tá tudo bem, acabou, vambora pra casa e tal. Gente, isso não existe, né? E ó, só antes da gente ler os superchats aqui, né? Então no brabo da partida eu coloquei o Wallace Ian pra dar uma moral, mas concorda com o Pablo, o Rossi, né? Assim, puta atuação do Rossi, mais uma, né? Não só pelo pênalti, né? E o superchat nós temos dois aqui. Primeiro o João Pedro, ele falou, a jogada do segundo gol iniciou com o Pedro, que dominou a bola, se eu não me engano, no campo de defesa, né? Que ele passa, aí o Wallace Ian vem passando e ele passou para o Wallace Ian. Bem lembrado aqui pelo João Pedro, né? Foi depois de um lance lateral, lança uma bola lateral, ele faz o pivô. Pelo lado esquerdo do ataque do Flamengo. Isso, ele faz o pivô e lança no Wallace Ian na corrida. Aí aqui Alexandre Dutra, se não é na emoção, não é o Flamengo, Superchat. mais 3 pontinhos. Isso aí, foi com emoção também. E é muitas vezes gostoso ganhar assim, né? Muitas vezes gostoso também ganhar assim.